Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo bem bonito utilizando a técnica Vagonite. Para esse modelo eu vou utilizar a linha Camila 1000, vou utilizar apenas uma cor dessa vez, mas você pode escolher a marca de linha e a quantidade de cores que você mais gostar. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, mas você pode bordar também direto no barrado da toalha, porque esse é um modelo que tem 51 quadradinhos de altura. O passo a passo que eu vou mostrar aqui na amostra é o mesmo que você vai utilizar no seu barrado de toalha. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E você inicia encontrando o centro do seu barrado, tanto na altura quanto na largura. Você dobra nos dois sentidos e vai encontrar a trama do centro. Então, agora eu vou aproximar bem. Assim que você encontrar a trama do centro, o nosso bordado vai começar uma trama à sua direita. Então, você tem essa trama, contando somente as tramas verticais. Você tem uma trama à sua direita, tem essa trama do centro que você marcou quando você dobrou, e mais uma trama à frente, ó. Você vai bordar nessas três primeiras tramas. Então, a trama do centro, uma antes dela e uma depois. Divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. A nossa contagem é feita somente sobre as tramas verticais, somente nessas tramas. Então, a partir dessa trama do seu lado esquerdo, na mesma reta, na carreira de cima, você vai pular uma trama, ó, somente as tramas verticais. Pula uma trama, na próxima, você borda duas. Agora, de novo, na mesma reta, você pula uma trama, na próxima, você borda três. Agora, de novo, essa mesma contagem. Nessa mesma reta, ó, dessa última trama, nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda três. A primeira vez. Agora, de novo, nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda três. A segunda vez. Mais uma vez, mesma contagem. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda três a terceira vez. Então, você vai ter, ó, essa sequência, são 3 vezes bordando 3 tramas. Agora, vamos mudar a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 3. Mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 3. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Então, você vai ter, ó, essa ponta maior aqui no seu desenho. Agora, nós vamos fazer essas pontas menores, igual a gente fez aqui no início. Então, na mesma reta, você pula uma trama, borda duas. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Assim que você fizer essas duas pontas, você vai repetir esse desenho. Então, o seu comprimento inteiro vai ser feito dessa maneira. Vai ser um desenho desse maior e depois duas pontinhas menores. Depois que você terminou essas duas pontas, volta aquela contagem daquele desenho maior. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3 a primeira vez. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3 a segunda vez. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3 a terceira vez. Depois que você fez aqui as 3 vezes, muda de direção. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3. E vai fazer aquele mesmo passo a passo que você já fez na ponta maior. Vai descer as 3 vezes, faz duas pontinhas, depois sobe, faz esse desenho maior, vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que chegar ao final do seu barrado, você pode terminar com o seu desenho quantas vezes couberem no seu barrado, ou se você não quiser que seu desenho termine pela metade, quando você chegar aqui ao último desenho, apenas termine em linha reta. Então, esse final você que escolhe, o importante é os dois lados terminarem iguais.
Chegou ao final do seu barrado, você vai fazer o arremate dentro da bainha. Então, você vem com a sua agulha na mesma reta dessa carreira que você bordou, entra com a sua agulha dentro da bainha, vira ela por dentro da bainha, vai passar, ó, essa linha toda por dentro da bainha e depois corta a próxima. Vai fazer isso em todas as carreiras que você bordar. Depois você volta para o centro, vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, mais uma vez, a gente já tem uma pontinha bordada. Vamos fazer a segunda. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, você pula uma trama, aqui embaixo você borda 3. Fizemos as duas pontinhas, agora nós vamos fazer aquele desenho maior. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3, nós vamos fazer as 3 vezes. Então, essa aqui já é a segunda. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3, a terceira vez. Agora, você muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Então, vai fazer isso até você chegar na mesma reta da carreira principal. Agora, nós vamos fazer as pontinhas de novo. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Então, aqui embaixo é 3, lá em cima são 2 tramas. Então, a gente fez a primeira pontinha, agora a segunda. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E agora, volta aquela mesma contagem para iniciar aquele desenho maior. E vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar esse desenho em todo o comprimento, ó, você tem esse resultado. Agora, nós vamos fazer essa primeira carreira para o outro lado. Então, você inicia, ó, passando pelas mesmas tramas aqui do centro. Pode ser qualquer uma dessas 3 tramas, ó, nessa parte de baixo, onde você fez as 2 pontinhas. Pode começar do centro, dividindo a linha, bordando um lado, depois o outro. Aqui você escolhe. Vai passar pelas mesmas tramas. Onde você fez a pontinha, você vai fazer a pontinha aqui embaixo também. Então, aqui eu tenho a pontinha, então, na mesma reta, eu pulo uma trama, bordo 2. Volto aqui para o centro, passo pelas mesmas 3. Vou fazer agora a outra pontinha. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Volta no centro, passa pelas mesmas 3. Agora, nós vamos fazer a ponta maior. Então, aquela mesma contagem. Pulo uma trama, borda 3 a primeira vez. Pulo uma trama, borda 3 a segunda vez. Na mesma reta, pulo uma trama, borda 3 a terceira vez. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Chegou aqui na pontinha, vai repetir a pontinha. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Volta aqui para o centro e vai fazer isso também em todo o comprimento. Assim que você terminar de espelhar a primeira carreira, você tem esse resultado. A partir de agora, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de cada uma das carreiras de um lado. Você pode seguir comigo bordando um lado e depois espelhar para o outro lado, ou você borda comigo a segunda carreira de um lado, pausa o vídeo, borda a segunda carreira do outro lado, fazendo os 2 lados ao mesmo tempo. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Essa também é uma carreira bem simples, então vamos começar aqui a segunda carreira. Você inicia entre as 2 pontas que você bordou, essas pontas menores. Entre elas, você tem essa trama aqui no centro.
Na carreira de baixo, você vai bordar uma trama antes e uma depois dela. Pode ser as duas pontas do centro, da lateral, você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Então, entre as duas pontas, você vai bordar aqui essas duas tramas. E agora volta aquela mesma contagem. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nós vamos contornando aqui o desenho. Nessa ponta maior, você vai fazer, na mesma reta, nessa ponta maior, você vai pular uma trama, bordar 3. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em todas as pontas maiores. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Então, esse é o passo a passo que você vai fazer em cada uma das pontas maiores. Nas pontas menores, você só vai contornar. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E agora, você segue o mesmo passo a passo que eu acabei de mostrar para fazer a ponta maior. Então, você vem fazendo esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a terceira carreira. Você vai escolher esse desenho maior, começa a partir da ponta. Você tem essas duas tramas. Na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes dela, tem uma trama que fica entre as duas e uma depois. Você vai bordar aqui 3 tramas. Agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E quando você chegar nesse centro aqui, onde você tem aquelas pontas menores, você pula uma trama e vai fazer aqui uma linha reta com 11 tramas. Assim que você bordar as 11 tramas, vamos contornar de novo a ponta maior. Então, você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E quando você chegar naquelas pontas menores, você pula uma trama e faz uma linha de 11. E vai fazer isso em todo o comprimento. Na ponta maior, você contorna e nesse espaço faz uma linha de 11. Agora, vamos começar a quarta carreira. Também é uma carreira de contorno. Você vai escolher esse espaço onde você fez as 11 tramas. Você tem as duas primeiras tramas do seu lado direito. Na carreira de baixo, entre elas, você tem uma trama. Você inicia fazendo uma carreira com 10 tramas. Assim que você fizer as 10 tramas, nós vamos contornar essa ponta maior. Então, na mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. Agora, a gente muda a direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3.
E agora você chega naquela carreira principal, onde você pula uma trama e borda 10. E vai fazer esse contorno em todo o comprimento do seu barrado. Agora vamos começar a quinta carreira, que também é uma carreira de contorno. Então começa do mesmo jeito, você tem aquela carreira de 10, entre as duas primeiras tramas do seu lado direito, na carreira de baixo você tem uma trama que fica entre elas, e você começa fazendo aqui uma carreira em linha reta com 9 tramas. Assim que você fizer as 9 tramas, começa a contornar aquela ponta maior de novo. Então, nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 5. Então, cheguei aqui na ponta dessa trama maior, agora a gente muda de direção. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3. E depois pulo uma trama e vai bordar 9. E de novo, vai fazer esse contorno em todo o comprimento do seu barrado. Agora nós vamos para a sexta e última carreira. Essa carreira já muda um pouco o nosso desenho. Você vai escolher um espaço onde você bordou aqui as 9 tramas, só que o nosso desenho, ele vai começar dessas 3 tramas do nosso lado direito. Então, você tem aqui as 9 tramas, nessa primeira carreira onde você bordou aqui as 3 tramas, na carreira de baixo, entre elas, você tem aqui 2 tramas. Então, nosso desenho nessa carreira começa nessas 2 tramas. Então, também pode escolher o desenho do centro e da lateral, você escolhe a maneira que você acha mais fácil. E nós vamos fazer uma contagem bem simples. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E você vai fazendo essa mesma repetição. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. Vem fazendo somente essa contagem, até chegar do outro lado. Então, sempre pulando uma trama, bordando 2, ó, de um lado e do outro. Olha que fácil. Só vim fazendo essa mesma repetição, pulando uma trama, bordando 2. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2, até você chegar nas 3 tramas do outro lado. Então, você inicia nas 3 tramas aqui do seu lado direito e encerra nas 3 tramas do seu lado esquerdo. Se você contar somente as 2 tramas que você fez aqui embaixo, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontas aqui embaixo, contando somente as 2 que você bordou. Agora, nós vamos fazer o contorno daquela ponta maior. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, agora você vai bordar só uma. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Agora, a gente vai fazer aquelas pontas também nessa ponta maior. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nós vamos fazer 3 pontas aqui, nessa parte de baixo. Então, mais uma. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E quando você fechar a terceira ponta, você vai pular numa trama e vai bordar apenas uma trama, igual você fez aqui do outro lado. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Aqui a gente chegou de novo naquele espaço, onde a gente tem as 9 tramas, a gente começa nas 3 tramas aqui do lado direito. Então, a gente vai voltar a fazer aquelas pontas. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2.
E de novo, você vai vir fazendo essas pontinhas igual a gente fez lá no início, até você chegar naquelas 3 tramas lá do lado esquerdo. Terminou essa carreira, vai fazer aquela ponta maior de novo. Assim que você terminou todo lado, você volta para o outro lado. E o passo a passo é o mesmo. Você iniciou fazendo aquelas 2 tramas, você pula uma trama, borda 2, e a gente vai começar a fazer aquela ponta maior. Pula uma trama, borda só uma. Agora vamos fazer as 3 pontas. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. A gente fez a primeira ponta. Pula uma trama, borda 2 para fazer aqui a segunda ponta. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2 para fazer a terceira ponta. Fez a terceira ponta, você pula uma trama e borda só uma. Depois você pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. Nós bordamos aqui, ó, as 2 tramas em cima daquela carreira de 3 tramas próximas à carreira de 9. Então, agora é só você começar a fazer as pontas igual a gente já fez ao outro lado. Pula uma trama, borda 2. Pula uma trama, borda 2. E vem fazendo de novo essa carreira até você chegar em cima das 3 pontas do seu lado direito. Vem fazendo as pontas até você chegar nas 2 tramas que ficam em cima dessas 3 pontas do lado direito, igual você fez aqui. E repete esse passo a passo que eu acabei de mostrar. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Então, agora eu vou terminar essa carreira, vou espelhar esse mesmo desenho para o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. E assim que você terminar de bordar todas essas carreiras, você tem esse resultado. Então, olha que trabalho mais bonito, fica bem diferente, fica delicado. Então, é um trabalho muito bonito para você utilizar em seus barrados de toalha. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma mostra Vagonite. E todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.